Bom dia, querido ouvinte, onde quer que você esteja nesse momento, qualquer que seja o horário, você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, estamos com o tema ainda dos milagres e também acompanhando os tantos milagres no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Estamos acompanhando toda a trajetória de Paulo, cidade a cidade, viagem a viagem, embate a embate, porque nós sabemos que Paulo, na altura do campeonato, como dizemos aqui no Nordeste, estava sendo já perseguido pelos judeus. E o capítulo 20 é uma narrativa marcante, cheia de emoção, uma grande despedida de Paulo com os presbíteros de Éfeso. E essa narrativa de hoje, ela é marcante, impactante, porque ela marca a conclusão da terceira viagem missionária de Paulo. E a nossa reflexão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 até o final desse capítulo, que diz assim: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Eu li até o versículo 38
do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Antes de voltar a Jerusalém, os planos de Paulo incluíam uma visita à Macedônia e a Caia, de onde pensava ir diretamente para a Palestina, mas em vista de temer um complô judaico contra ele, decidiu voltar pelo caminho de onde viera, descendo o litoral da Ásia via Troade. Paulo evitou uma visita a Éfeso, mas de Mileto mandou chamar os presbíteros e deu-lhes suas últimas instruções, num típico discurso de despedida que podemos dividir em 3 partes. Um retrospecto do seu ministério em Éfeso, do versículo 18 até o 21, as incertezas quanto ao seu futuro, do versículo 22 até o 27, e a exortação quanto ao futuro da igreja, do versículo 28 até o versículo 36. O discurso em Mileto marcou o fim da obra missionária de Paulo. Finalmente, depois de várias semanas de viagens de suspense e apesar de avisos sombrios, Paulo chegou ao seu destino, não sem antes ouvir advertências proféticas que reforçavam suas previsões de sofrimento. Eu quero chamar a atenção nesse último discurso de Paulo para alguns aspectos que eu acho da mais alta relevância. Por exemplo, quando Paulo vai registrar as marcas do seu serviço, como apóstolo, como missionário, como pastor. Ele fala no versículo 19, ressaltando as marcas do verdadeiro servo do Senhor, marcada pela humildade, ou seja, ele serve de coração. Lágrimas, ele serve com o coração. E também provações, deixando o seu coração ser forjado por Deus para uma conclusão de uma carreira, de uma corrida extraordinária, como Paulo vai dizer que não tem a sua vida por preciosa, contanto que ele cumpra o chamado, ele conclua o chamado e ele possa concluir o testemunho do Evangelho da graça do Senhor. Outra característica também importantíssima que eu vejo nesse último discurso de Paulo, quando ele vai dizer no versículo 28 para todos os presbíteros que eram líderes, que cuidavam da igreja de Éfeso, onde o Paulo havia passado 3 anos cuidando, pregando, ensinando, lutando, até que ele teve que fugir de lá por causa da perseguição judaica. Então ele diz para os presbíteros, no versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus. Como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Eu tenho aqui a mais alta relevância nesse último discurso de Paulo, quando ele vai estar cuidando desse encaminhamento, do cuidado que eles deveriam fugir dos lobos, que viriam atacar o rebanho, que eles deveriam cuidar, zelar, proteger e dar continuidade ao seu trabalho. Paulo está se despedindo, depois eles se ajoelham e oram, e ali eles se despedem com lágrimas. Isso mostra o quanto Paulo era amado e como o seu trabalho de alta relevância ficou e continua nos ensinando e nos inspirando como igreja, como liderança, como povo de Deus. Essa é, pois, a reflexão de hoje, e o milagre é o missionário poder concluir o seu trabalho, deixando ensinos e testemunho que avança nas gerações e continua produzindo frutos para o louvor da glória de Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Bettine. Meu coração está cheio de alegria e de muita emoção pela vida, o testemunho e as marcas na vida de Paulo e que nos marcam também. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.